Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Palavras do Bem. E hoje, mais um Palavras do Bem Convida, onde recebemos sempre um convidado, uma pessoa, para falar sobre a doutrina espírita, para que a gente tenha uma boa conversa, uma conversa edificante, trazendo através desse programa a divulgação da doutrina espírita. E já falando de divulgação, nós vamos falar sobre a nossa convidada, Verlane Maciel, que está aqui conosco hoje. Ela tem um Instagram Espírita CG com mais de 80 mil seguidores e hoje vem dar a sua contribuição para a gente aqui no Palavras do Bem, para divulgar a doutrina também através das lentes aqui do nosso programa. Verlane, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui conosco. Iniciando, antes de você começar a falar e dar suas considerações iniciais, eu queria saber como é que o Espiritismo entrou na sua vida, porque Verlane, desde 2004, ela passou a estudar mais a doutrina espírita, foi evangelizadora infantil na AELMA, Associação Espírita Leopoldo Machado, e hoje também é uma trabalhadora voluntária do Centro Espírita Maria de Nazaré. Então, diante de tudo isso, como é que a doutrina espírita chegou na sua vida? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, deixando bem claro que eu não me sinto apta para estar entre os nomes que você já convidou, mas eu não poderia recusar um convite do Palavras do Bem, que eu acompanho e divulgo porque eu gosto, e venho vendo como vocês vêm crescendo, né, a cada programa. Bem, eu entrei no Espiritismo como todo mundo, a maioria, né, pela dor. Eu digo que sou espírita desde 2004, que foi quando eu iniciei os estudos, né? Quando eu comecei a estudar realmente Kardec. Mas um pouco antes eu já frequentei, eu fui ao centro levada para a casa de Seu Nicolau, pai da Denise, para um tratamento de obsessão espiritual para minha avó. Minha avó não saía de casa e eu ia com o nome dela. Mas até então eu ia só para esse tratamento. Frequentadora para o tratamento. E quando ela faleceu, eu me afastei e só em 2004 eu fui para o AELMA, comecei a estudar de fato com Djalma e me encantei e estou até hoje, e hoje trabalhando também na divulgação. Kardec já nos fala que um dos maiores benefícios que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. E nessa era virtual que nós estamos tendo, né, a era da internet, escuto algumas pessoas falando até que é um mundo paralelo, é um novo mundo que se abre. Você também está fazendo essa divulgação da doutrina espírita através do seu Instagram. Como foi que surgiu essa ideia de ter o Instagram voltado para a doutrina espírita? Bem, a ideia do Instagram também surgiu num momento bem difícil da minha vida, também foi pela dor. Ano passado, meu filho ficou internado com meningite. Passei 15 dias com ele, como todos sabem, meningite é uma doença grave, que na maioria dos casos mata. Então foi um momento muito difícil, de muito isolamento, eu ficava muito sozinha, porque fica em isolamento, só pode ficar as pessoas que tomam a medicação. E uma noite eu tinha que ficar acordada até tarde, esperando as enfermeiras, e eu estava escutando... Por acaso, que nada é por acaso, entrei no Instagram da Ana, do Cantinho Espírita. Ela estava fazendo uma live, eu não me recordo se era o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, mas aquilo me tocou profundamente e ela me ajudou bastante. Naquele momento que eu estava sozinha no hospital com meu filho, num momento muito difícil. E eu me emocionava bastante e durante a live ela falava muito disso, do chamado, de a gente ter força. E eu, por ter mediunidade também ostensiva, nos momentos de prece lá no hospital, eu recebia, né, os amigos espirituais e eles sempre me diziam: Verlane, calma, seu filho vai ficar bem. Isso é só um momento. E eu senti aquilo como um chamado. E lá no hospital mesmo eu decidi que eu ia trabalhar com a divulgação. Porque desde que eu tive os dois filhos, antes de ser mãe, eu vivia mais no centro do que em casa, né? Eu adorava estar no centro, participava de tudo. Todas as tarefas eu estava lá. Mas quando a gente é mãe, isso muda um pouco, né? E eu tenho 2 filhos. Então, por me ver presa, assim, mais presa em casa, né? Eu queria contribuir de alguma forma. Então, eu fiz um Instagram para poder estudar também, né? Primeiro serve para mim. E que esse estudo não ficasse só comigo, que eu pudesse compartilhar com outras pessoas.
Que bom, né? Dentre as paredes dos hospitais surge uma luz, né? Através Exatamente. de uma divulgação da doutrina espírita, e você sente quantas pessoas também podem ser alcançadas, como você foi pelo Instagram da Ana, né? Quantas pessoas você pode alcançar que está passando por situações de dificuldade e que a gente nem imagina, né? E assim, a gente nessa era desses números através de internet, de visualizações, de seguidores, de curtidas, né? Não tem como deixar de chamar a atenção. Em um ano, um pouco mais agora de um ano, né? A quantidade de seguidores que você tem. A que se deve essa quantidade, você acha, né? Uma pergunta assim bem um pouco subjetiva, mas o que você acha que deve a quantidade de seguidores? A que público você se destina, ou não tem um público específico em relação a isso? Eu acredito que pela forma da abordagem, né? Tanto que na minha biografia lá no Instagram é Espiritismo e Vida com Jesus. É trazer o Espiritismo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Que a gente não é espírita só no centro, só quando está estudando Kardec, né? A gente tem que trazer os temas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E eu me surpreendi também, como você falou, a gente tem um alcance, ajuda as pessoas e nem tem essa consciência. A própria Ana do Cantinho já pensou em parar muitas vezes, né? A gente sabe que a gente tem esse ataque espiritual também, tem momentos que não são fáceis. E eu sempre falo para ela, Ana, você não pode parar, porque eu estou hoje com o meu trabalho graças a você. Se você me ajudou naquele momento tão difícil, imagina quantas pessoas a gente não ajuda. E eu não tenho dúvidas quanto a isso, porque todos os dias eu recebo direct de alguém. Às vezes eu acordo com um tema, uma mensagem na minha cabeça e posto. E logo em seguida eu recebo as mensagens. Nossa, parece que isso foi escrito para mim. Parece que você me conhece, eu vim aqui te agradecer. Eu digo, agradeça a Deus. Porque eu acho que Deus realmente usa a gente como instrumento, né? E a gente sabe que a gente não está sozinho nesse trabalho, que tem toda uma espiritualidade amiga, que nos intui. E eu tenho certeza que o nosso anjo da guarda, quando quer nos ajudar, ele usa de todos os meios, né? Então, através de uma mensagem, a gente pode mudar o dia de uma pessoa. Eu já recebi mensagens falando, inclusive, que a pessoa pensava em suicídio. E diante de uma coisa que leu, que para mim não é nada, né? Eu estar postando ali, não é nada. Mas para o outro lado, alguém que está sofrendo, isso é muito. A gente nem tem ideia de como a gente realmente consegue até modificar uma decisão, a vida de uma pessoa. Eu ia perguntar, você já deu uma introdução aí, e perguntar justamente sobre essa questão dos temas, né? Você disse que às vezes acorda já com um tema específico. Também existem as pessoas que pedem para que você fale de um tema específico, e aí quando você resolve falar desse tema específico, você fala através de textos, no próprio, você posta a foto e faz um texto relativo àquilo, ou você sempre faz os vídeos em relação àquele assunto? Eu não tenho um esquema assim de postagem. Eu acredito muito na intuição. É como eu disse, às vezes eu acordo com um tema, mas às vezes quando está um tema em repercussão, como está agora sobre a legalização do aborto, então a gente vem preparando postagens sobre isso. Mas é comum sim as pessoas pedirem, né, até para se aprofundar. Como muitos dos seguidores não são espíritas, né? Tem muitos simpatizantes, pessoas que estão conhecendo agora o espiritismo, então tem muitas dúvidas. Às vezes a gente faz uma postagem e aquilo gera inúmeras perguntas que já gera outros posts. Outros assuntos também, né? Isso. Além dos assuntos que você já disse que algumas pessoas fazem pedidos para falar sobre aquilo, às vezes fazem perguntas que geram outro tema, além desses temas que ficam mais em evidência, outros que ainda são tabus dentro da doutrina espírita. Eu queria perguntar um pouco sobre os seus seguidores em si. Todos esses seus seguidores você falou que alguns são simpatizantes da doutrina, mas tem também não espíritas. Tem pessoas que contestam às vezes o que você fala, no sentido de não apontamento, não de desrespeito, mas de levantar outro questionamento
pela fé dela ou pela descrença dela, enfim? Você já... Isso acontece, eu já percebi quando a gente cita a Bíblia, né? Eu tenho algumas postagens que provam reencarnação na Bíblia, por exemplo. Aí surgem sim os comentários contrários, mas isso é raro de acontecer. E mesmo as pessoas que não são espíritas, que estão conhecendo, né, que se dizem simpatizantes, elas respeitam. É mais num tema assim polêmico, como a questão do aborto. Quando a gente fala suicídio, astrologia, quando a gente fala, né? Quando a gente prova com a coisa. Porque eu sempre gosto de levar Kardec para as postagens, né? Que é o mais seguro, mas muita gente não concorda e nem todo mundo sabe divergir, né? De forma respeitosa. É o lado difícil da divulgação. Quando se está exposto, né? Nesse sentido, tem que estar preparado para todo tipo de situação. Você, além do Instagram, você ainda tem outras redes sociais, blogs, YouTube? Não, apenas o Instagram? Não, hoje eu contribuo com o portal Espírita Online e também já contribuí com Letra Espírita, a editora, mas por falta de tempo, né, eu estou hoje só com o portal Espírita Online, contribuindo com eles. Você também faz lives no Instagram também ou não? Eu já fiz, eu iniciei o estudo do Livro dos Médiuns, mas por questão de horário também, eu tive que dar uma pausa. É uma coisa que eu estou estudando ainda, só a questão de horário. E a gente vê essa questão de internet. A internet hoje é um campo ainda tratado com um pouco de divergência. Porque é aquela história, a internet é boa ou não é? Na verdade, a culpa não é da internet, a culpa é de quem usa a internet. Quais são os fins que você usa a internet? Mesmo você utiliza a internet, né? Você utiliza esse meio de navegação para divulgar a doutrina espírita, sendo a internet muitas vezes ocasionando divergências, ocasionando casos de pedofilia, né, de pornografia, enfim, esse tipo de situação. Você ainda acha que é um meio eficaz também de divulgar o bem? Você sente essa divulgação alcançando mesmo todas essas pessoas através da internet, da rede social? Com certeza. A gente sabe que as redes sociais vieram para ficar, né? Hoje todo mundo vive conectado. E quando Kardec pergunta por que a influência do mal parece predominar, o que é que os espíritos respondem, né? Porque o mal é audacioso e o bem é tímido. Então a gente lê sempre isso e continua na mesma. A gente precisa mudar. Porque eu acredito sim que a gente já esteja nesse processo de regeneração. Eu acredito sim que o bem é maioria. A gente só precisa se mostrar mais. Se as pessoas usam a internet para tanta coisa, para divulgar uma bobagem, muitas vezes fazer uma piada de mau gosto ou um post bem pejorativo, isso, né? Por que a gente não usar a internet para divulgar o bem? Independente de religião até, divulgar o bem como um todo, né? Influenciar pessoas nesse trabalho. Eu acho que esse é o caminho e, graças a Deus, os centros vêm se atentando para isso, né? Muitos centros hoje já divulgam os estudos, divulgam as palestras. Então, uma coisa que eu sinto é que pessoas que talvez nunca tivessem a oportunidade de chegar a um centro, que não tivessem coragem de ir, até por escutar coisas equivocadas, mas ao ver na internet uma palestra, um estudo, ela sente essa vontade de conhecer. Eu já recebi, pouco mais de um ano que eu tenho a página, inúmeras mensagens. Eu gostei tanto, eu venho gostando tanto dos estudos, eu queria muito conhecer uma casa. Você tem como me indicar um centro? E eu mando as relações dos centros de Campina. Isso é maravilhoso. É meio Pedro ser pescadores, né, dessas almas, dessas pessoas que, como você bem falou, eu acho que a cada época o Espiritismo ele traz uma situação para que a gente consiga mostrar às pessoas o quanto ele é bom, o quanto ele é verdadeiro.
Tivemos a época dos efeitos físicos na mediunidade, porque era necessário para a época. O próprio Kardec usou de todos os meios na época dele. A Revista Espírita é um exemplo disso, né? Então, até o próprio Divaldo citou uma vez, falando sobre isso, que se o Kardec tivesse hoje encarnado, certamente ele teria um vídeo no YouTube, estaria fazendo live. A gente precisa usar todos os meios, alcançar, principalmente a juventude, né? Se os jovens não chegam ao centro, a gente precisa ir até eles. E onde os jovens estão? Conectados. É verdade. Essa questão, quando você citou aí de Divaldo, falou sobre Kardec, é uma verdade. Nós poderíamos ter um Instagram e @seu Kardec, né? Tipo, certeza. Nessa situação, ele lá utilizando para falar. Porque a cada época é aquele meio que... A gente viu a influência. A gente teve Denise aqui conosco, ela falando sobre a influência das mídias televisivas e cinematográficas. Sim. Em relação à doutrina espírita. A gente teve e tem ainda essa fase, né? A doutrina espírita adentrando os filmes, as telas de televisão. E hoje a doutrina espírita adentrando também as redes sociais, né? E pegando esse pessoal mais jovem, não com proselitismo. Porque, Isso. na verdade, o que a doutrina espírita nos fala é raciocínio. Pensem, né? Reflitam, vejam o que realmente é a vida. Então, eu acho que é de uma maneira de levar até essas pessoas que estão através da internet, e não dizendo que aqui é sua salvação, mas, na verdade, mostrando que, se quiser, aqui tem um caminho. Eu Exatamente. acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Que eu acho que deve ser utilizado essas páginas de divulgação da doutrina. Porque eu vejo assim, o Espiritismo, para mim, mudou minha vida. É tão esclarecedora, confortadora, né? Consoladora. Então, se mudou, me fez querer ser uma pessoa melhor, se me transformou, por que eu vou guardar isso só para mim? Quando a gente tem uma coisa boa, o que é que a gente quer? Compartilhar para todo mundo, que todo mundo veja, todo mundo fique sabendo. Então, é esse o intuito, como você diz, não é proselitismo, mas é mostrar um novo caminho, uma nova forma de ver a vida, com mais leveza, com mais clareza, né? É uma pessoa passar, por exemplo, por um luto e saber lidar com aquilo. Ou ter uma mediunidade em casa e saber lidar. A busca, na verdade, é essa orientação. Isso. Né? Levar essa orientação para as pessoas, pelo desconhecimento mesmo da doutrina, né? Que as pessoas, como você bem falou também em algum ponto, que as pessoas passam uma visão muito equivocada da doutrina espírita. Então, até essa divulgação é importante para que a gente possa falar. Esses seus posts, Verlane, eles são feitos em um local específico? Você vai para um quarto, você vai para a sala, você tem que estar em casa, ou não? Às vezes você faz na rua, às vezes você está num local assim, vê uma situação no supermercado, ou uma pessoa ajudando a outra e bate aquele... Deu vontade de falar sobre isso, e você fala na hora, ou você escreve e depois fala. Como é que funciona um pouco isso? Thales, eu acredito muito realmente na intuição, porque os posts, eles surgem de diversas maneiras, né? Às vezes eu estou numa meditação, faço uma prece e vem uma mensagem importante e eu passo. Outras vezes, como você citou, eu vejo um exemplo e eu penso, nossa, isso é bacana, eu vou preparar uma postagem em cima disso e faço. Outras vezes vejo uma foto, às vezes é só uma foto e aquilo me traz uma ideia de tal pergunta de Kardec e eu desenvolvo um texto. Aí é isso que eu falei no início, é a abordagem, é trazer o espiritismo mais para o nosso dia a dia. Porque eu sempre costumo falar um pouco de que tanto já se foi falado por todas as religiões, nós já falamos tanto, teorizamos tanto, e nessa transição agora, a necessidade é da prática, né? Nós já estamos muito teorizados, a necessidade de nós começarmos a praticar, e por isso trazer essa vivência diária, aquilo que escutamos, começar a tentar praticar. E nessa perspectiva, Verlane, existem algumas pessoas, como eu falo assim, na música espírita, tem alguém que olha e diz, eu queria entrar na música espírita, eu queria, mas eu não sei como, eu não tenho muita aptidão, eu acho que não vou fazer um trabalho bom, mas tem aquela vontade.
dentro dessa situação que você já está fazendo em relação à divulgação da doutrina através das redes sociais, o que você poderia dizer a alguém que está pensando em fazer esse trabalho similar ao seu, de divulgar na internet, mas às vezes fica com receio? Será se eu tenho conteúdo para isso? Será se as pessoas vão gostar? Será se as pessoas vão falar mal? Será se eu vou ter muitos seguidores? Né? Aquela história toda. O que você diria para essas pessoas que pensam em entrar aí na internet para a divulgação da doutrina? Bem, isso já acontece. Quando eu criei a página, já tinha algumas, né, que eu não conhecia. A primeira que eu conheci foi o Cantinho Espírita, da Ana. Quando eu iniciei com o meu trabalho e eu fui buscar páginas espíritas, aí eu vi algumas, inclusive tem outra aqui de Campino Ítalo, do Observador Espírita. Uhum. E a gente se reuniu e eles tiveram a ideia de fazer o Fórum Espírita da Juventude só com administradores da internet. Aí juntou, né, a Carol do Meninas Espíritas, que é um youtuber bem famosa de São Paulo, e juntaram outros Instagrams do Brasil todo. E foi feito o Fórum Espírita da Juventude do ano passado lá em Natal, feito só por jovens, né? Eu era de mais idade. A mais jovem. Por jovens para todos. E foi um evento, a gente teve muito receio. Os centros também lá em Natal tiveram, né? Porque todo mundo jovem, ninguém conhecido, todo mundo de internet. O pessoal que estava lá organizando recebeu muitos nãos. Mas o Irmãos do Caminho abriu as portas e confiou e teve reuniões. E foi um evento belíssimo, belíssimo. E assim, depois desse evento, surgiu inúmeras outras páginas. E esse pessoal vem nos procurar, né? Como você disse, procurando uma orientação. E eles são, de fato, bem jovens. 13, 19, 25 anos. E diante disso, a gente resolveu dar um apoio a essas pessoas que estão começando. A gente formou um grupo no WhatsApp com vários administradores de páginas no Brasil todo e dando um suporte a esse pessoal que está começando, que tem dúvida quanto o que postar, como seguir, que linha tomar. Então, a gente já faz esse apoio. Mas o que eu digo, assim, para quem pensa em começar, é a mesma coisa que o Haroldo disse quando a Carol do Meninas Espíritas entrevistou ele lá em São Paulo. Que mensagem ele daria para as mocidades espíritas? E ele disse, vamos invadir as redes sociais. Porque é aquela questão que eu te falei anteriormente. O mal é audacioso e o bem é tímido. A gente tem que mudar esse contexto. A gente tem que mostrar a cara, aparecer mais. Lógico, com embasamento, né, com cuidado, dentro da doutrina. A gente está exposto, como eu falei com o Verano aqui no início, a gente fala, a gente quer a divulgação do bem, mas a gente também tem que ter o cuidado do respeito para aqueles que também não comungam do mesmo entendimento que nós. A gente não querer que as pessoas concordem com tudo que nós estamos falando. E respeitar o momento de cada um e o local onde cada um esteja. Aquela história de que onde você estiver, se você estiver bem, não estiver fazendo mal a si nem ao outro, então por lá permaneça. Porque na verdade a nossa busca é uma só. É a busca pelo bem, é a busca pelo amor. As questões ideológicas, às vezes, que às vezes entram em conflito, isso deve ser colocado, né, em segundo, terceiro, ou nem ser colocado em questão. Então, um pouco às vezes, porque, Verlane, eu vejo pessoas que às vezes querem apenas polemizar, né? Que não é muito o intuito. Você chegar e dizer, não, eu vou falar isso porque eu sei que tem muita gente que fala o contrário, agora eu vou falar isso com essa intenção. Porque às vezes a gente polemizar acontece, né? Mas nós não temos às vezes a intenção de polemizar. Fica muito nessa questão da intenção. Você recebe, além de, como você já falou aí, de outras pessoas que lhe seguem, que não são da doutrina, né? Mas dentro da própria doutrina, você ainda recebe algumas pessoas que criticam o trabalho, acham que não é o meio necessário, não é por aí, ocorre isso?
Algumas pessoas no meio espírita ainda veem a questão da internet como uma coisa ruim, né? Eles acham que pode, não sei, sujar o nome do espiritismo. Eu acho que realmente deve ter o cuidado, né, de ser fiel à doutrina, o que a doutrina diz. Acontece sim essa divergência, a gente vê páginas que se dizem espíritas postando coisa que não condiz com o espiritismo. Mas a gente não deve estar preocupado com isso, porque eu acho que a verdade sempre prevalece, tem toda uma espiritualidade por trás, no comando, né? Eu acho que isso não cabe a gente apontar e dizer, não, quem está certo e quem está errado. Cada um faz o seu trabalho e eu acho que é essa questão, a verdade sempre prevalece. É porque, como a gente já conversou aqui sobre essa questão de likes, né? Seguidores, às vezes as pessoas querem fazer alguns assuntos polêmicos ou alguns assuntos que possam até trazer um lado da moeda para que o outro lado da moeda se manifeste, enfim, nessa busca de trazer seguidores, de trazer curtidas, né? Então, assim, vale tudo pelo número de seguidores. Eu não estou falando, logicamente, diretamente em relação aos Instagrams relacionados à parte da doutrina espírita religiosa. Eu estou falando como um contexto, como um todo. Vale postar tudo, vale postar o dia a dia, vale postar o que você está comendo, vale postar o que você vai comer, vale postar se você está no hospital, se você está na cama do hospital, se você fez o exame, o que deu no seu exame de sangue, o que não deu, enfim. Numa busca desenfreada atrás, querendo cativar mais seguidores. Eu lhe perguntei também, se você pudesse só dar uma reforçada nessa questão desses novas pessoas que pretendem adentrar esse mundo, o que às vezes a quantidade não é qualidade, né? Então a gente não medir, tipo, mas eu só tenho 100 seguidores, eu vou desfazer minha página porque só são 100. Mas às vezes nesses 100 a gente atinge mais do que às vezes uma pessoa que tem 1 milhão e a gente atinge menos, né, naquele 1 milhão. Exatamente. Foi justamente isso que eu disse para o pessoal que está começando, para o grupo que eu te falei, né? Se você modificar, se você puder ajudar, influenciar positivamente uma pessoa, isso está valendo. Eu não estou preocupada com números, né? Quando eu citei que eu perdi mais de 3.000 seguidores por estar falando sobre o aborto, isso não me preocupa, porque eu não posso, se eu me comprometi a ter uma página espírita, eu vou ser fiel ao que a doutrina diz e até o que eu acredito também, né? Eu não posso deixar de falar porque as pessoas não vão concordar. O meu intuito não é números. Eu estou ali para passar conhecimento, para a gente dividir, né, o que eu estou estudando, passar para as outras pessoas. E se aquilo é útil, se ajuda alguém, para mim já é o suficiente. Essa questão que você fala das pessoas, muitas páginas quererem aparecer para ganhar likes, de mostrar o dia a dia, coisas que nem tem nada a ver, que foge um pouco, né, do estudo. É como eu te falei, eu acho que a gente não deve ter essa preocupação, porque eu já presenciei, já vi muito disso, e essas páginas vão se desfazendo, elas mesmas vão deixando, vão tomando outro rumo. É como se a espiritualidade mesmo tomasse conta. É como acontece, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, né? Que alguns médios que não agem tão corretamente, eles mesmos vão se afastando. É aquela história, né? A seleção natural. É uma seleção natural. Separar o joio do trigo e aí... Isso. Que bom. A gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu acho que assim, a gente teve uma explanação aqui muito contundente em relação à divulgação da doutrina espírita. Nós estamos aqui com uma moça de Campina Grande, né? Da nossa cidade, que faz essa divulgação tão bem da doutrina espírita. Deixa eu falar, quando eu tenho lá Campina Grande. Você é da terra do Rossandro. É sempre, a terra do Rossandro, eu digo, É uma boa referência, né? Sim. E que bom, assim, que a doutrina espírita, ela não escolhe lugar, como você acabou de falar, temos o exemplo de Rossandro. Em todos os lugares surge essa divulgação da doutrina espírita no Brasil, né? E vem com essa divulgação a cada dia que passa.
né? E a gente não deve se preocupar. Acho que você falou muito bem aqui sobre essa questão que está certo e que está errado. Isso não cabe a nós julgar, é um julgamento de Deus e da espiritualidade, e vai fazendo com que o que realmente deve continuar, continua, aquilo que não deve continuar vai se transformando para outro segmento. Isso. E assim, a questão também, a importância da internet é a proporção que toma, né? A gente alcança cidades, por exemplo, que não tem centro espíritas, outros países. Eu tenho seguidores de outros países que acompanham. Mesmo? E isso tem muito. O pessoal conhece Alexandre, né? Que Alexandre faz estudo há muito tempo. Maria de Nazaré. Isso. Ele faz o estudo no Facebook e no YouTube. Aí muita gente conhece ele. Então, quando eu posto, você é da cidade do Alexandre, eu estou aqui na Suíça, aqui não tem centro. Aí o pessoal sempre comenta. E por eu não estar fazendo live no momento, eu cito as páginas que fazem, cito os estudos, eu faço questão de divulgar todo mundo. O pessoal até estranha, mas você ganha alguma coisa para divulgar? Eu disse, não, gente, a gente está no mesmo barco, né? A gente está divulgando a doutrina, somos uma equipe, né? Eu digo assim, uma equipe. Quando eu encontrei o pessoal da TV Chico Xavier também, e ele veio agradecer, eu disse, não tenho que agradecer, a gente, estamos juntos nessa. É verdade. Todos na seara de Jesus, divulgando o Espiritismo. É verdade, é verdade. E para que a gente possa encerrar, Verlane, eu vou citar aqui uma palavra, certo? Sabe aqueles bate-bolas que se fazem, que se faz naqueles programas, né? Aí a gente tenta imitar, certo? Eu vou dar uma palavrinha e se você puder definir, pode ser aquela primeira palavra que venha na sua mente, tá? Não precisa... Só se não vier, mas eu acho que vem uma palavra assim. Eu vou citar e você me responde com essa palavra. Família. Família para mim é tudo. Kardec. Direção. Associação Espírita Leopoldo Machado. Amor. Jesus. Caminho. Verlane. Ai, é difícil. Aprendiz. Somos todos. Muito obrigado, Verlane, por sua participação. Se emocionou quando falou da Elma? Sim. É isso que a doutrina espírita faz conosco. Vai nos transformando, nos leva a outros patamares, né? E que bom que a gente tem essas experiências. Na dor e no amor, a gente ainda está aqui em pé e junto. Sim. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Verlane, se Obrigada quiser. A você. Né? E foi muito bom assim estar com você. Digo mais uma vez, coração, palavras do bem, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. E você, assim, a gente traz aqui as pessoas que contribuem para a doutrina espírita, cada um de sua forma. Então você faz parte também desse barco que os outros entrevistadores aqui vieram. Então com certeza você também merece cadeira cativa aqui. Eu espero contribuir, né, poder ajudar, é só esse o meu intuito, né? Se eu puder ajudar alguém. Que bom, e nos ajudou muito no nosso dia, no nosso programa hoje. A vocês que nos acompanham, nosso agradecimento. Muito obrigado por você estar nos acompanhando aqui através das nossas páginas. Esteja sempre conosco. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.